Na aula anterior que vocês viram há pouco, que eu creio que seja a número 18, eu abordei a respeito do porquê que eu não uso texto simples. Quem não pôde ainda assistir essa aula, recomendo que assista porque ela é a base para essa aula aqui. E aí lá eu abordei o porquê eu não uso texto simples, mas agora eu vou mostrar para vocês o porquê disso numa relação tranquila de aqui temos um texto gerado com o mText, já na hora de selecionarmos a gente vê os vetores do texto à volta, que num texto simples não teria. Olhem a outra aula que isso vai ficar claro para vocês. Mas o porquê disso também. Lá eu abordei sobre o style, onde aqui nós temos parametrizado dentro deste arquivo, nós temos estabelecido um tamanho de texto, que aqui foi diminuído. Ok, existe um outro campo onde também é possível fazer essa alteração. E aí, através daquilo que nós fizemos o preset antes, que é a pré-configuração, aqui vai ocorrer o mesmo dentro de Modify e no campo de texto. Ou seja, lá está estabelecido o texto com tamanho 2, aqui permanece, pois puxa o estabelecido daquela configuração para esta. São painéis diferentes que acessam a mesma configuração, e isso nem todo mundo mostra. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa curiosa que entra também entre os comandos que, na minha opinião, são pilares do CAD. E aí, mais à frente aqui, terá uma aula disto. E para quem, obviamente, compra os cursos aqui, vocês terão uma aula específica onde eu vou abordar a respeito dos pilares. E aí lá eu aprofundo o conteúdo, mas agora, para que a gente analise mais rápido. Existem duas maneiras de acionar isto que eu vou mostrar para vocês, que é uma das mais desconhecidas dela é acionando o MO Enter ou espaço, que é o comando Properties, que é a caixa de propriedades, como o próprio nome sugere em inglês. E que também é muito utilizado, 99,9%, ou seja, de 1000 cadistas, 999 utilizam esse comando que é o Ctrl 1, por isso que 99.9, que é o Ctrl 1, que vocês devem ter visto o acionamento por aqui em tela. Perfeito. O que este comando ele nos possibilita analisarmos? Por exemplo, fiz essa cruzeta aqui para analisarmos o texto, como ele está em sua disposição. Ele está em top left. Aí quando a gente modifica ele, top center, pouco ele mudou aqui. Por quê? Porque a nossa caixa já está muito ajustada no entorno do texto. Até eu vou tentar mudar agora aqui o texto para que fique com outra cor, para que a gente consiga diferenciar, né? Texto em verde e as linhas em amarelo. Antes tudo em amarelo fica difícil. Então clicamos aqui em texto e conseguimos analisar que no momento desse clique aqui do text, que é a caixa que nos possibilita vários ajustes do nosso texto, inclusive o que foi estabelecido que lá na configuração anterior foi colocado 2. Aqui, para o texto não ficar gritante e gigantesco conforme os nossos padrões, eu coloquei ele para 0,5, ou seja, está 1/4, está 25% do tamanho pré-estabelecido. Justamente por causa de... Nós já vamos ver mais à frente desse tutorial, o porquê que eu fiz nesse padrão. Mas aqui, como nós temos a caixa ajustada, vai ser difícil da gente enxergar isso que eu vou mostrar agora. Então, para isso, temos que parametrizar dessa maneira o nosso conteúdo, nossa caixa, e trazer ela para cá. Porque agora, ao clicarmos, nós temos mais ou menos o que é da circunferência, mais ou menos o diâmetro, para que vocês consigam analisar isso. E se der espaço aqui dentro, creio que fique esse preset maior agora. Legal. Não aparece, não é aparente, mas talvez pelas configurações isso aconteça. Então agora sim fará sentido as alterações. Middle left, middle center. Aí, agora vocês conseguiram perceber. E middle right. Legal. Se nós tivéssemos mais texto aqui e mais espaço, nós conseguiríamos analisar também, que eu espero que aconteça agora. Vamos ver. Bottom left. Ele só foi direcionado à esquerda. Bottom center. Mas ele está disposto na parte inferior da caixa. Então agora nós teremos que ter mais textos aqui, né? Então vamos apenas copiar
Ctrl C. Não sei se eu já tinha dado comando. Ctrl C. Tá, vou só repetir por segurança. E agora, espaço. Ctrl V. 2 espaços, Ctrl V. Legal. E vamos analisar o que acontece com essa padronização e essas seleções. Então, bottom left, top left. Não mudou por quê? Teríamos, né, obviamente, que ter espaçamento, mas aí é o seguinte, como as ferramentas CAD ficaram mais inteligentes com o tempo, o que tem sobra na parte superior e inferior, ele desconsidera e ele suprime a caixa apenas mantendo estabelecido a lateral, mas ele ajusta sempre parte superior e inferior. Antigamente isso não acontecia, tá? Nas versões de CAD ali de 2010, 11 até 14 e 15, que foi a época em que eu mais trabalhei horas diante do CAD, foi de 2014 até o ano de 2019. Foram os anos em que eu ficava mais horas na frente do PC desenhando. Então foi basicamente tudo que eu aprendi foi ali, nessa época em que eu me aprofundei. Antes eu já tinha uma bagagem quanto ao software, mas não tão aprimorada quanto ela é nos últimos 10 anos, 15 anos. Então, o que ocorre é, nas padronizações antigas, esse texto pularia para cima ou pularia para baixo, após selecionarmos aqui e ajustarmos, por exemplo, tá para cima e à esquerda. Agora eu vou colocar middle center, vai ficar completamente no centro o texto. Tá? E o que nós podemos analisar com isto? Analisem o top e left, parte esquerda superior, parte central com central, né? Ou seja, parte do meio do texto com a parte central superior ou inferior. Né? Então aí aqui, ó, top, né? Ou seja, superior, center, middle. Ou seja, tudo ao mais centralizado possível, né? Bottom é parte inferior. Right, parte direita. Então com isso, os ajustes que aconteceram aqui tem tudo a ver com isto que eu citei. Mas aí o que eu acho um pouco errado de quem justifica utilizar o comando DTEX, tá? Que é o texto simples, que aqui é acionado por text, né? Antigamente era DTX, aliás, o comando é aceito também. Como eu mostrei antes, né? Ó, ele primeiro precisa desse padrão aqui. E aí outra, texto de análise. E pode ser dado mais textos, né? Pode ser copiado o texto de cima. Tá, e agora, ao clicarmos, ó, ele já abre outra. Só que dele fica estabelecido pela configuração anterior. E aí, se eu tento clicar, ó, ele já separa. Ele não mantém tudo num único arquivo. E aí outra, ele não se torna tão editável quanto o outro. A não ser que, ao clicar aqui, pelo Ctrl, que a gente habilite e faça aqui. Aí vamos ver se agora ele vai aceitar essa amarração. Beleza, que bom que ele aceita. Mas ele também não nos possibilita flexibilizar tanto o texto quanto neste tipo de acionamento, que é o que eu justifiquei no outro vídeo. Tá? Então, tem recursos que é bom que a gente saiba que existam, como por exemplo esse do texto simples, mas eu não recomendo particularmente, porque eu acho essa caixa de texto limitada. Mas o que eu queria mostrar para vocês é como escrever um texto simples, mas como parametrizar ele. Que vocês, quando vocês colocam o mtext, né, o comando mais completo, é quase como se vocês praticamente abrir um arquivo Word. Tá? Então duplo clique e vocês tenha estabelecido aqui basicamente um arquivo Word, onde é possível justificar também, enfim, criar uma série de parâmetros aqui diferenciados quanto ao texto. Pessoal, procure aqui embaixo, sempre na descrição desses vídeos, algum link a respeito de cursos profissionalizantes que direcionam vocês desses cursos básicos a algo específico, seja no campo da serralheria, arquitetura, engenharia civil, topografia ou desenho mecânico, entre outros cursos que surgirão com o decorrer do tempo. Também haverá algum link aqui para entrar em contato diretamente comigo para aulas particulares. E também, se o seu coração for tocado através desse curso básico, algo a respeito de alguma doação para contribuir com o canal para que ele fique de pé.
ok? Te vejo nos cursos ou nas sequências do que eu já comentei aqui. Um abraço.